moçada, são 7h05 aí já, acho que a gente já pode ir começando, né? À medida que o evento for acontecendo, o pessoal vai entrando aí. Queria primeiro agradecer vocês pela presença, agradecer por tirar esse tempinho para compartilhar com a gente esse momento. Tenho certeza que vai ser um momento muito legal, de compartilhar conhecimento mesmo, da gente trocar, bater um papo, entender um pouco mais sobre essa fase. A gente vai trazer um pouco aqui do que a gente está acostumado a fazer, mas, claro, não significa que é a verdade absoluta, né? Então, a gente está aqui para trocar experiência mesmo, trocar ideia, bater um papo, e a ideia é ser uma construção conjunta. Amanda, você pode passar aí, por favor, para o slide da Nata? Muito obrigado. Falar aqui um pouquinho para vocês, algumas pessoas já estão cansadas de ouvir aí, mas contar um pouquinho sobre a Nata. Nós somos uma empresa aqui de BH, inclusive essa foto foi quando a gente juntou todo mundo aqui para se conhecer, né, no pós-pandemia aí, foi bem legal. Então, a nossa sede inicialmente era aqui em BH, hoje a gente é uma empresa 100% remota, e a gente é uma software house especialista no ecossistema JavaScript. Então, a gente entende que essa tecnologia ajuda a gente a chegar em lugares muito especiais junto com os nossos clientes, e a gente gosta de atuar sempre com um nível de parceria, tanto com empresas nacionais como internacionais, para a gente conseguir crescer junto e construir produtos, soluções, o que for, junto com os nossos clientes, para atingir os objetivos e chegar sempre nos melhores resultados. Mas, para além disso, nós somos uma empresa de pessoas, feita para pessoas e por pessoas. Então, a gente também sempre se preocupou muito em construir um ambiente legal, um ambiente saudável aqui dentro, com pessoas muito talentosas. E parte dessa preocupação com pessoas tem a interseção aí também com a comunidade, né? Então, a gente, desde a época do pré-pandemia, aí, já procurava organizar, sediar, fomentar os eventos da comunidade, essa troca e esse crescimento que a gente tem junto aqui. Agora a gente teve que adaptar um pouquinho, né? Mas isso acaba permitindo que a gente chegue em mais pessoas também, tenha um pouco mais de conforto, sem precisar sair de casa nesse frio, né? Cada um aí na sua casa, podendo participar aqui com a gente nesse modelo online. Beleza? Só mais uns recadinhos aqui, então, para a gente começar. Lembrar vocês sobre o certificado. No final do evento, a gente vai mandar um formulário, então, quem quiser certificado, preencha lá, por favor, o formulário ao final. E esse formulário também para enviar o feedback, para vocês enviarem o feedback para a gente sobre o evento. Então, mesmo quem não quiser certificado, não tiver interesse, se puder, por favor, responder lá o formulário, vai ser muito legal para a gente conseguir entender como está sendo o evento para vocês. A gente organiza com o maior carinho, maior cuidado, a gente investiu um tempão aqui, tanto na construção do conteúdo, quanto na organização. Os meninos estão aqui também dedicando tempo para a gente passar isso. Então, é legal ouvir de vocês também o que vocês estão achando, como que está sendo o evento, para que a gente possa continuar sempre melhorando, né? Isso é sempre muito positivo. A gente vai enviar os formulários até o dia 14/7, para quem tiver preenchido os 4 formulários aí, dos 4 eventos. Lembrando que esse é o segundo dos 4 eventos do Natatech deste primeiro semestre de 2023. Os outros eventos, né, o terceiro e o quarto aí que estão faltando, vocês podem acessar através desse link aí do Meetup. Estão todos cadastrados lá, bonitinho, com dia, horário, tudo certinho. Mas já adianto que serão na terça e quinta da semana que vem, para vocês se programarem também para participar com a gente. Beleza? Acho que é isso. Esses eram todos os recados. A gente pode já começar aí com o conteúdo. Não vou mais ocupar muito tempo aqui, não. Então, passo a palavra aí para a Amanda, que vai começar puxando. E um bom evento para nós, galera. Valeu, André. Valeu, André. Muito obrigada, tá, pela introdução. E olá, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria aí de agradecer, né, a presença de vocês, e será um grande prazer poder compartilhar um pouquinho de nosso conhecimento, né, que é super importante para nós poder fazer essa troca com vocês. E já me apresentando, eu sou a Amanda, atuo como PO na área de projetos aqui da Nata, e eu estou nesse universo de gerenciamento de projetos há um pouco mais de 4 anos, e particularmente eu gosto bastante desse tema aí que a gente vai apresentar hoje. E junto comigo, para não estender demais aqui, junto comigo está o Rafa, que é o nosso Tech Lead, e também o nosso ilustre convidado, Felipe, que já trabalhou aqui com a gente na Nata um tempinho atrás, e
Ele está agora em um dos nossos parceiros, né, produzindo muitos vídeos, né, Felipe, lá na Videopio. Se apresenta um pouquinho aí para a gente, pessoal. Rafa, quer começar aí? Pode ir, pode ir. E aí, gente, boa noite. Eu sou o Felipe. Trabalhei com o pessoal da Nata durante alguns anos. Estou empolgado aí para conversar um pouco sobre essa questão aí de construção de produtos. Acho que vai ser bem legal. Trabalho como software engineer ainda. Também coloco um pezinho ali na gestão ultimamente, que eu esqueci de atualizar lá. Tenho trabalhado como engineering manager também. E é isso. Quero deixar um recado de incentivo à troca de ideias aí, para vocês trazerem um pouco da experiência de vocês também, para as coisas que a gente vai comentar aqui. Show demais. Me apresentando aí, primeiramente, boa noite aí, pessoal. Sou Rafael, hoje atuo como Tech Lead na Nata House, né? 23 anos, casado. E bora que bora aí, velho. A apresentação tá bacana. É isso aí, muito bom. No último evento, pessoal, lembrando que esse é o segundo evento de 4, né? Então, no último evento foi o nosso primeiro encontro apresentando o tema sobre imersão do projeto, do produto, e nós falamos um pouco do levantamento das expectativas, da importância, né, de fazer esses levantamentos iniciais, dos requisitos, né, nessa etapa de ideação do produto, de discovery, nessa emissão e também da validação do produto com o protótipo desenvolvido. E hoje o nosso evento ele vai abordar sobre um tema muito importante também, que é o planejamento de projetos de desenvolvimento de produtos. E então o nosso tema é esse, né? Planejando o futuro e estratégias para um software duradouro. E esse aqui vai ser o nosso roteiro da apresentação. Então, a gente vai abordar um pouquinho desse conceito de planejar o projeto, vai falar um pouquinho também dos desafios ao planejar, né, o projeto com a equipe, vai abordar também sobre o plano do projeto, uma abordagem mais ali de gestão mesmo, e também vamos trazer a parte que envolve o planejamento técnico com o planejamento arquitetural. E, por fim, a gente vai fazer uma conclusão ali para fechar essa apresentação para vocês. Espero que vocês gostem bastante aí do conteúdo. A gente vai ter 2 momentos aqui, né? Um primeiro momento para abordar um pouco sobre essa questão mais da gestão, do planejamento do projeto, e um outro momento para abordar sobre a parte mais técnica mesmo, um assunto mais técnico para vocês poderem aprender um pouquinho mais também. A gente vai fazer algumas pausas, tá, durante esses momentos, e aí a gente vai ter uns 5 minutinhos ali para fazer um bate-papo, uma conversa, esclarecer, né, as dúvidas de vocês. Então, não deixe de registrar, tá, as questões que vocês quiserem comentar, né, ou perguntar. Eu não sei, Rafa, se você deixou o link para o pessoal fazer os comentários, mandar as perguntas, já está aí no chat? Mandei agora ali. Maravilha. Então é isso, deixem lá que a gente vai ter um momentinho para poder fazer um bate-papo, beleza? Então, vamos começar no nosso conteúdo, planejando o projeto. Primeiramente, eu quero começar com essa frase de Mike Cohn. Mike Cohn é um dos grandes especialistas aí do universo Agile. E em seu livro, Agile Estimating and Planning, inclusive, eu recomendo a todos vocês, né, fazerem a leitura. Ele cita o seguinte sobre o planejamento do projeto. Ele cita que planejar não é prever o futuro, é antecipar as possibilidades e se preparar para elas. E ele cita também, nessa passagem do livro, que o planejamento é uma jornada colaborativa para a equipe, não um exercício solitário de um gerente de projetos, né? E quando o Mike cita que planejar não é prever o futuro, é porque a gente não tem uma bola de cristal, né? Porque o futuro, ele é incerto. Quando a gente planeja algo, nós estamos buscando ter uma certa previsibilidade das coisas.
E quando ele cita que o planejamento é uma jornada colaborativa, é porque o plano é de todos envolvidos, né? Não é um documento do gerente de projetos que ele faz ali para guardar numa gaveta, né? Então, o planejamento, pessoal, existe para organizar e orientar, né, o trabalho do projeto durante todo o ciclo de vida. E o objetivo de planejar um projeto é desenvolver proativamente uma abordagem para criar as entregas do projeto. E na hora de planejar o projeto, a equipe pode passar por alguns desafios ou dúvidas, né? Então, vamos abordar um pouquinho desses desafios que eu trouxe aqui, mas se vocês tiverem outros desafios, para quem já passou por essa experiência de planejar projetos, vocês podem também deixar nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho depois. Um dos tópicos aqui que eu trouxe é o desafio e dúvida, né, de se a equipe vai gastar muito tempo ou pouco tempo planejando, como saber, né? E aí eu digo que o tempo dedicado ao planejamento vai depender muito do contexto do seu projeto primeiro, né? E também da abordagem de entrega que foi escolhida pela equipe. Se é uma abordagem mais tradicional, por exemplo, preditiva, talvez eu tenha que dedicar um pouco mais de tempo planejando em mais detalhes, e se for uma abordagem de entrega mais ágil, interativa, flexível, né? Então, eu posso dedicar um pouquinho menos ali de tempo e fazer um planejamento, um plano um pouco mais ali a alto nível, né? E depois, nas interações, fazendo o planejamento mais detalhado. E aí vai depender também dessa complexidade do projeto. E é importante encontrar um equilíbrio, né, entre o tempo gasto no planejamento e também a necessidade de começar a execução do projeto, porque a gente sabe, né, que às vezes a gente se debate aí com esses desafios que precisa iniciar a execução ali de imediato, quase com pouco ali planejamento. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né, avaliando os riscos, né, a importância do projeto, para determinar esse nível adequado do planejamento antes de iniciar a execução. E aí, um outro desafio que eu trago aqui também, uma dúvida da equipe, é estimar todo o projeto com o maior detalhamento possível ou fazer, né, as estimativas de alto nível. E aí eu digo também que é preciso encontrar um equilíbrio entre o detalhamento e a precisão das estimativas, lembrando que as estimativas são um assunto polêmico, né, dentro do projeto, porque as estimativas é uma previsão quantitativa, né, dos recursos necessários para produzir aquela entrega. E essas estimativas, elas são baseadas nas informações disponíveis, né, na hora que está estimando o projeto. E para projetos complexos, né, é recomendado fazer uma estimativa inicial de alto nível e depois ir refinando conforme o projeto avança, né, enquanto também as informações vão sendo obtidas. E aí, eu não sei se vocês conhecem, né, existe um conceito de cone de incerteza que exemplifica bastante essa questão dos estágios, né, da estimativa e o quanto essa estimativa pode estar dentro de uma margem de erro, né? Então, por exemplo, se o meu projeto está num estágio de levantamento de requisitos, provavelmente as estimativas ali feitas nesse estágio vai ter uma margem, uma amplitude de variação muito grande, né? Porque a gente precisa entender, né, um contexto, precisa refinar um pouco mais as informações. Com o tempo também, a equipe vai se familiarizando com essas informações, com o escopo do projeto, e ao longo do projeto as estimativas tendem, né, a ter uma maior assertividade, né, uma margem de erro menor. Então, é importante encontrar esse equilíbrio no estágio ali do planejamento. Um outro ponto de dúvida, de desafio, talvez que a equipe enfrente, é como equilibrar o tempo também dedicado ao planejamento da arquitetura e da infraestrutura. Esses dois pontos aí são super importantes, né? Então, é importante
ter um entendimento dos requisitos, das restrições do projeto, porque não adianta a gente querer fazer algo muito robusto, né, não tendo muito tempo disponível, não tendo muito recurso, budget disponível para o projeto. A gente tem que fazer aquilo que é necessário, né, para aquele contexto do projeto. Então, dedica tempo suficiente para planejar esses aspectos, né, considerando a escalabilidade, a segurança, a robustez do sistema, sem comprometer, né, a execução e também as entregas do projeto. E as questões de infra do projeto, elas emergem, né, ao longo do projeto. Então, planeja aquela base sólida, né, considerando também que lá no futuro podem haver evoluções. E um outro ponto de desafio na hora de planejar é saber lidar com as possíveis mudanças dos requisitos do plano do projeto, né? De uma coisa é certa, mudanças vão sempre acontecer nos projetos, né? Independente do contexto dele, mesmo com um escopo fixo, né? A gente pode se deparar com alguma situação e ter que adequar o nosso plano de acordo com as nossas limitações. Então, se, por exemplo, o escopo é fechado, provavelmente eu tenho que considerar no meu plano a aplicação de um processo mais rigoroso, talvez de gerenciamento de mudança, né? Fazendo a avaliação daquela mudança, o impacto que essa mudança vai causar no meu plano do projeto, e aí passar por aprovação. Mas o adequado no desenvolvimento de produtos, né, é utilizar aquela abordagem mais ágil, flexível, mesmo interativa, para lidar com as mudanças nos requisitos. Então, a dica é realizar essas revisões regulares aí do plano, frequentemente, né, envolvendo os stakeholders do projeto, e também preparando a equipe, né, para poder adaptar o plano conforme as novas informações, né, e necessidades que forem surgindo. Um outro ponto que pode ser um desafio para a equipe é conseguir identificar, né, mapear os riscos ali no início, né, do projeto. Conseguir mapear esses riscos, né, é super importante para a gente conseguir criar também os planos de resposta para mitigar esses riscos. E os riscos, eles estão dentro das restrições do projeto, dos requisitos, das tecnologias utilizadas no cronograma. Então, é bom enxergar esses pontos, né, e tentar identificar alguns riscos e, se possível, fazer também um plano de resposta, né, para poder evitar que esses riscos se concretizem. E, por último, aqui, né, a equipe também talvez tenha alguma dificuldade na hora de planejar em relação às restrições do projeto, né? Como lidar com isso? Podem existir restrições, né? Como o nível da equipe, né? A habilidade da equipe, da experiência da equipe com o projeto, projetos similares. Pode existir restrições também com a entrega dentro de um prazo ou um orçamento. Então, é importante conhecer, né, essas restrições, direcionar o plano, né, atendendo essas limitações, né, priorizando as tarefas mais críticas, mais importantes, né, que vai gerar o valor dentro dessas limitações que nós temos no projeto. E o planejamento, ele visa também entender o grau de confiança, né, que pretendemos assumir nessa etapa. E aqui, nesse esquema, a gente busca exemplificar, né, o quanto menos tempo dedicado ao planejamento, menos confiança teremos no plano, né? Isso não quer dizer, né, menos tempo dedicado no plano, não quer dizer também que o plano seja ruim, tá? É importante frisar isso. Mas a gente pode dedicar um pouco tempo, né, no plano, utilizando de metodologias, né, que facilitam conhecer as informações mais importantes do projeto, né, e que darão as diretrizes para
a próxima etapa, como metodologias do PM Canvas, que eu vou apresentar no próximo slide para vocês. Mas essa questão do tempo também dedicado ao planejamento, vai depender muito do contexto do projeto, porque se o projeto exige um plano com maior nível de confiança, talvez eu tenha que realizar um plano mais detalhado mesmo, né, que vai levar dias ou semanas para ficar pronto, e aí quem vai decidir isso vai ser você, né, a sua equipe, ou então, e também o envolvimento ali das expectativas dos stakeholders em assumir riscos, né, então, por exemplo, se eu sair de uma imersão, né, ali do projeto do estudo de viabilidade, e já partir para a execução, né, sem nenhum planejamento, provavelmente, meu amigo, seu projeto tem muita chance de dar muito problema, né, virar um caos. Então, um planejamento mínimo ali, né, é necessário para a gente poder orientar o trabalho do projeto durante a execução, né? Então, eu posso fazer um plano mais ágil, com menos tempo, né, através da metodologia PM Canvas, e também, com base nessa metodologia, eu posso ampliar um pouco mais o meu plano, né, fazendo mais alguns detalhamentos. Talvez eu não precise ter documentos tão detalhados, mas eu preciso ter algumas coisas, ao menos ali, que vai direcionar o trabalho com um maior nível de confiança, né? Pode ser, talvez, um cronograma, um plano de gerenciamento de riscos, de contingência desses riscos, né? Posso ter um controle ali dos custos mais elaborado, posso ter um documento para registrar os requisitos, né? As descrições desses requisitos, das funcionalidades. Então, é importante entender, né, que o nível de confiança está entre essa questão do detalhamento das informações. E, passando aqui para o próximo slide, o plano com o PM Canvas, né, ele visa ter um plano colaborativo e ágil, que orienta ali os envolvidos sobre algumas informações essenciais do projeto. E aí ele vai responder algumas perguntas, né, principais, que é o porquê desse projeto existir. Então, a gente tem, né, ali o levantamento das justificativas do problema, né, quais são os problemas que geraram, né, esse projeto, os objetivos, né, o objetivo SMART, né, específico, mensurável, temporal, e todo projeto, né, ele existe para criar benefícios no futuro, né? Então, a gente identifica também os benefícios, os indicadores, as métricas que vão guiar ali a equipe, né, para entender o que significa como sucesso, né, esse projeto. E aí tem outra pergunta que a gente tenta responder também com esse plano do PM Canvas, que é o quê? O que esse projeto produz de entrega? Então, aqui a gente pega, eu trouxe o PM Canvas com base no nosso projeto Case, né, que a gente abordou na primeiro evento de imersão, que é o projeto da pizzaria, né, o sistema de pedidos da pizzaria. Então, a gente identificou aqui, né, que o produto é o sistema, né, de pedidos da pizzaria. A gente entendeu os requisitos ali, mapeou esses requisitos do produto. Então, essa coluna vai responder, né, o que está sendo desenvolvido que vai resolver esse problema do projeto. E aqui a gente tenta identificar quem são os stakeholders, né? Os stakeholders externos e também a equipe que vai estar trabalhando nesse projeto. Quem são as pessoas envolvidas nesse projeto? E aí a gente precisa também entender como esse trabalho será entregue. Então, a gente tem aqui os grupos de entregas, as premissas desse projeto, as restrições desse projeto. Então, isso vai dizer como o projeto vai ser entregue. E, por último, quando o projeto vai ser entregue, concluído, e os custos, né? E as incertezas ali presentes com os riscos mapeados. Então, com esse plano aqui, a gente consegue ter todas as informações necessárias do projeto
numa página só, né? Um plano muito simples e rápido. Tanto que a metodologia que foi criada pelo professor José Finocchio é uma metodologia para conceber, né, o planejamento do projeto por completo. Lembrando que isso aqui é um plano mais simples, mas que ele pode ser expandido, né, como eu comentei, com mais detalhes em algumas áreas que talvez seja importante ter um pouco mais de detalhamento. E os princípios dessa metodologia, né, simplificar essas informações, agrupar, engajar as pessoas envolvidas nesse projeto. E tem algumas etapas para executar, né, esse plano. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa metodologia, podem ir no Google aí, né, dar um Google, que tem muito conteúdo sobre essa metodologia. Não sei se alguém aqui conhece, mas é uma metodologia bem bacana para fazer planos de projeto. E essa dinâmica da construção, né, envolve a colaboração de todos os envolvidos, né, como eu citei lá na frase de Mike Cohn, né, o planejamento, né, é um processo colaborativo, né, de todos, né, não é um plano do gerente de projeto. E esse plano, né, o objetivo é fazer esse plano em até 2 horas, mas pode ser que nessas 2 horas a gente não consiga responder a todas as informações necessárias. Então, pode ter um momento ali, né, para as pessoas buscarem as informações e depois a gente completar esse plano para seguir com as próximas etapas do projeto. Tá. Pronto. Aqui, né, só mostrando um pouquinho, né, desse plano, do sistema de pedidos da pizzaria, né? Então, a gente tem aqui algumas restrições, mas eu não consigo ver aqui agora, está bem pequenininho, mas, assim, as restrições desse projeto, a gente tem limitação de prazo, que esse projeto ele precisa ser entregue no prazo de 3 meses, tem uma limitação de orçamento também, de 100 mil, tem também alguns riscos que nós mapeamos, então, nós realizamos esse plano, né, com base nessas restrições que nós temos, né, nem todos os requisitos mapeados ali cabem nesse tempo, né, e também dentro desse custo que o cliente espera. E aí, dando continuidade, né, os 2 próximos slides são algumas das principais saídas desse plano do projeto. Tá? O primeiro é o backlog do produto, lembrando que o backlog é uma lista ordenada, né, do que precisa ser entregue no projeto. Tá pequenininho aqui, pessoal, mas isso aqui foi um exemplo que nós criamos na ferramenta Gira, né? Então, a gente lançou as tarefas, histórias de usuários épicos lá no backlog, né, do projeto no Gira, e aí a gente listou as histórias de usuário, priorizou, estimou, né, aqui são os épicos, e então, basicamente, esse backlog, né, é essa lista ordenada que precisa ser entregue. E aí, esse backlog, ele vai fornecer, né, essa visão clara e abrangente do que precisa ser desenvolvido, e é importante frisar também que o backlog, ele pode evoluir com o tempo, né, a gente costuma falar que o backlog é um organismo vivo, né, que ele vai sendo alimentado sempre ali com os feedbacks dos usuários e do cliente. E é importante lembrar também que é preciso priorizar, né, o que precisa ser entregue e priorizar as funcionalidades, né, as entregas de maior valor. Então, a gente precisa fazer isso também quando for elaborar o backlog aí do projeto do produto. E aí existem técnicas, tá, pessoal, para aplicar essa priorização. Eu trouxe aqui a técnica Moscou, né, tá pequenininha aqui no quadro também, mas essa técnica visa ajudar, né, o time com o cliente a categorizar, né, ali as funcionalidades por maior grau de importância, né, o MOST, né, do Moscou, ele
cita, né, ali as funcionalidades que precisam ter no projeto, não tem como desenvolver o projeto sem essas funcionalidades. O should, né, do Moscou, são as funcionalidades que poderiam ter, né, mas não são tão importantes no primeiro momento, elas serão despriorizadas. O CUD, né, poderia ter, eu falei should, né, poderia ter, mas should deveria ter isso, e o CUD poderia ter, tá? Que são também funcionalidades que são importantes, mas talvez também não tem tanta prioridade no momento, e o want, que é interessante ter, mas também não tem tanta prioridade. E aí eu trouxe também aqui uma abordagem do Story Map com destaque, né, para o MVP, e esse Story Mapping é uma metodologia também para direcionar o foco, né, da equipe, e aí a gente lista, né, as atividades do projeto, as funcionalidades, né, as user stories desse produto, e aí esse exercício a gente faz ali com o cliente, né, para poder realmente dar esse foco para a equipe do trabalho que precisa ser entregue, né? Então, aqui nesse sistema, por exemplo, né, a gente tem várias aqui funcionalidades, né, e nem todas elas é importante para esse momento do MVP. Então, tudo que está acima dessa lista, né, é o que a equipe vai focar para a entrega dessa primeira versão. E tudo que está abaixo dessa linha são as funcionalidades, né, que podem entrar numa outra versão, como incremento, né, evoluções do sistema. E, por último, aqui, pessoal, e não menos importante, que é a outra saída do planejamento, é o roadmap de entregas, né? O roadmap é um cronograma de alto nível que vai descrever, né, os itens ali como marcos de entregáveis, e trata-se de uma previsão de alto nível, né, do caminho a ser percorrido no projeto, o que vai facilitar o planejamento, né, e o alinhamento entre todos os envolvidos, né, e além também de ajudar na comunicação estratégica do produto. E é importante frisar também que esse roadmap ele não contém detalhes, né, do que está previsto em cada release. E aqui foi uma representação também que eu trouxe desse projeto case nosso, que nós temos aqui alguns épicos, temos a versão, né, de lançamento da versão 1.0 do MVP, e aqui são os épicos, né, priorizados através do plano aqui que a gente está adotando na abordagem de sprints, né? E aqui eu tenho outros épicos que estão despriorizados, que podem entrar numa segunda versão, mas não está priorizado para essa entrega principal, que vai ser o foco da equipe, né, durante a execução. Então, pessoal, essas definições iniciais, né, para o plano são essenciais, mas existe também outra parte importante nesse processo de planejar, né, um projeto, que é a parte técnica. E aí o Rafa e o Felipe, né, vão explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas antes a gente pode bater um papo agora, uns 5 minutinhos. Não sei se a galera trouxe alguma pergunta ou algum comentário. Tá aí contigo, Rafa? Tá sim, tem algumas perguntas aqui. Posso ler? Por favor. Show demais. O Saulo mandou um aqui que o planejamento pode ser iniciado durante a imersão ou são dois processos que devem sempre ser feitos um de cada vez? Não, planejamento, assim, durante a imersão a gente já começa a fazer o levantamento de muitas informações que a gente vai utilizar para o planejamento, né? Então, assim, faço imersão, depois vou fazer o planejamento. São coisas conectadas, né? Ao meu ver. Então, Saulo, na hora de planejar, é importante pegar essas informações que foram coletadas na imersão
e validar, né, com o cliente, né, antes de iniciar a execução. Então, com base nas informações levantadas, a gente vai criar o plano, a gente vai validar algumas informações que são relevantes para o nosso plano, como as restrições que nós temos, né, os riscos também, os requisitos, né, priorizar, né, essas funcionalidades que são mais importantes para a entrega de valor mais rápido ali, né, para o cliente. Então, são coisas que se conectam. Muito bom. Teve uma outra aqui, que é possível ter previsibilidade de custo em um projeto que use Scrum e os planejamentos são mais iterativos e faseados? É possível, sim, ter uma previsão, né? E aí, o nível de precisão, né, do curso vai depender da expectativa mesmo dos stakeholders, né? Então, se eu tenho um projeto com um budget limitado, por exemplo, é importante que a gente faça ali uma estimativa um pouco mais precisa, né, com um pouco mais de detalhes, para a gente chegar num custo que a gente consiga entregar tudo aquilo que a gente combinou, né, que a gente combinar, acordar com o cliente. Mas, assim, vai depender também da complexidade do projeto. Se o projeto for muito complexo, né, às vezes é impossível a gente estimar um custo preciso, né, ali para o projeto. Então, a gente consegue, talvez, estimar de alto nível, colocando alguns buffers, né, algumas contingências, que são aquelas gordurinhas nas atividades com maior incerteza, e direcionar, né, o nosso plano, nossa execução, para a gente conseguir o máximo de assertividade, né, e menos desvios possíveis. Mas é importante sempre estar alinhado com o seu cliente, né? Não adianta muito a gente ir executando, vendo que os riscos podem estar se concretizando e lá no final falar, ó, cliente, é isso aí, vamos ter que aumentar, né, o nosso orçamento. Então, é importante estar envolvendo o cliente desde o início do plano, compartilhando esses riscos, né, para a gente ter menos problemas. Show demais. Deixa eu ver aqui se tem mais. Tem mais duas. Como você, enquanto PM, gerencia, inclui, negocia os, acho que débitos técnicos que eventualmente são levantados pelo time barra líder técnico? É bom sempre registrar, né, esses débitos técnicos, né, no projeto e saber quais a gente vai priorizar. Alguns débitos técnicos talvez a gente não precise priorizar, mas alguns mais arriscados, né, que pode gerar algum problema no projeto, né, é bom envolver todo mundo, né, a equipe primeiro, para a gente entender o quanto de impacto, né, esse débito técnico vai ter no projeto, para a gente poder criar algum plano, né, para sanar esse problema e compartilhar com o cliente também, sempre estar comunicando com o cliente. Massa demais. A Lorena mandou um aqui, ó, que queremos eventos sobre PM Canvas, hein? Aí, Amanda, próximo evento é com você. É mais um evento para falar sobre PM Canvas. Ficaria aqui mais de uma hora aí para falar e explicar sobre a metodologia. Show, muito bom. E a última aqui até agora então, em projetos com muitas limitações de recursos barra dinheiro, Scrum pode acabar sendo negativo por não ter tanta previsibilidade em uma fase inicial? Desculpa, eu não consegui ouvir direito. Pode repetir? Cortou? Foi mal. Deixa eu ler aqui de novo. Então, em projetos com muitas limitações de recursos barra dinheiro, o Scrum pode acabar sendo negativo por não ter tanta previsibilidade em uma fase inicial? Se você tem um
um projeto com um budget limitado, né, você tem que trabalhar com a flexibilidade no escopo, mas você precisa entender também se aquele budget do cliente, né, é o necessário para a gente conseguir produzir a entrega esperada, né? Então, assim, vai depender muito da forma que você negociar com o seu cliente, dos riscos, né, ali assumidos, para poder dizer se o Scrum vai ser a melhor abordagem para o seu projeto. Talvez você tenha que fazer um plano um pouco mais detalhado para ter certeza, né, se vocês vão conseguir entregar dentro desse budget. Show, muito bom. Vai lá, André. Claro. Oh, valeu, André. Valeu aí pela contribuição. Oh, foi mal, Amanda. Ia falar alguma coisa? Não, pode seguir aí. Valeu aí, Portuga, por complementar, esclarecer um pouquinho mais aí a pergunta. Temos mais comentários? Não, até agora não. Alguém tem, ó, quer abrir o microfone e perguntar alguma coisa? O momento é agora. Show. Vou seguir aqui então. Posso compartilhar, Amanda? Para Pode postar aqui sim. agora. Show demais. Então, bora lá. Tá dando para ver certinho, né? Show. Então agora, galera, vamos entrar numa segunda etapa aqui da nossa conversa, né? Então, no primeiro momento ali, a Amanda comentou sobre algumas etapas ali dentro desse planejamento mais voltado para a gestão, né? E agora a gente vai entrar um pouco mais sobre a parte um pouco mais técnica, né? Então, mais voltados ali para arquitetura, tecnologias e o que que a gente precisa se preocupar e se alertar nesse momento aqui do planejamento, né? Então, dado que a gente fez a imersão lá no primeiro momento, e a gente está nessa fase de planejar para iniciar a execução, o que que a gente precisa ter em mente aqui e analisar da parte técnica. E aí o primeiro tópico aqui que eu queria levantar para a gente trocar de ideia é sobre algumas decisões que são importantes nessa fase, né? Então, eu listei aqui alguns tópicos aqui que são decisões que geralmente a gente precisa tomar nessa etapa ali de planejamento,
definitivamente não são tópicos rígidos que estão escritos em pedras, né? Isso aqui vai depender muito do contexto de cada projeto, da situação ali de cada produto e contexto diferente, vão ter necessidades diferentes. Então, aqui eu tentei listar algumas coisas mais de forma genérica que na maioria dos projetos, inevitavelmente, a gente vai esbarrar em coisas parecidas. Então, coisas que a gente precisa decidir aqui nesse momento, né? Então, qual linguagem de programação que eu vou usar no meu projeto, né? Vou usar JavaScript, Python, Java, qual que eu vou usar no front-end, qual que eu vou usar no back-end, vou usar algum framework ou lib específica, né, para resolver algum problema, onde que eu vou hospedar esse meu sistema, né, que eu estou desenvolvendo, vai ser na nuvem? Se fosse na nuvem, onde que eu vou, em qual cloud provider, né, que eu vou utilizar ali? Vai ser AWS, vai ser G-Cloud? Como que eu vou fazer a separação dos meus componentes do sistema? Então, vou desenvolver um monolito, vou desenvolver orientado ali o back-end a microserviços, o front-end vou fazer micro front-ends, como que vai ser a comunicação desses componentes, né? Então, vou usar o REST API ali para troca de informações, vou usar Socket.io, o que eu vou fazer para fazer esse tráfego aí das informações. Então, muito dessa questão aqui da separação dos componentes também está envolvida a questão de criação de topologia, né? Que geralmente nessa etapa a gente cria um documento ali com o desenho arquitetural da aplicação para ficar como algo documentado aí durante a execução, quando for realmente pôr a mão na massa. Outras decisões aí também, né? Então, onde que eu vou armazenar meu código? Qual repositório que eu vou colocar meu código? Vai ser GitHub, né? Eu vou usar o Git para versionar o código mesmo, vou usar uma outra ferramenta. Qual banco de dados que eu vou utilizar? Né? Vai ser um Postgres da vida, um MySQL. Eu vou contratar um serviço de banco de dados, né? Que já vai me dar algumas coisas prontas ali, ou eu vou subir um servidor e configurar o banco da minha maneira ali. Então, são todas decisões e a lista aí se expande, né? Se a gente for entrando em detalhes, a gente vai ver que são muitas decisões para ser tomadas. E muitas dessas decisões, elas compõem a base do desenvolvimento. Então, se eu escolher alguma coisa errada aqui, dependendo ali da onde que eu estou mexendo e o que eu escolhi, pode gerar um impacto muito negativo ou muito positivo lá na frente, né? Então, pode ocorrer de, sei lá, chegou lá na frente, a gente viu que o sistema precisava de alguma coisa que a gente não conseguiu mapear aqui e a gente escolheu uma tecnologia, alguma estratégia aqui que vai em contramão com esse objetivo. E a gente chegou lá na frente só para descobrir e aí deu ruim, a gente vai precisar jogar tudo fora e fazer de novo. Então, tomar decisões que façam sentido nessa etapa é bastante importante. E aí, coloquei alguns tópicos aqui para a gente meio que refletir, então, beleza, eu tenho que tomar um tanto de decisão, mas como que eu consigo tomar boas decisões, então, já que tem esse tanto de coisa para mim decidir? Então, listei alguns aspectos aqui, né? O primeiro deles é a questão da análise dos requisitos. Então, lá na imersão, a gente tem a questão do levantamento dos requisitos, né? Que é o entender o que o sistema vai ter, o que é esperado para o sistema funcionar, o objetivo e tudo. Tem um pouco de link também com a questão lá que a Amanda trouxe do Canvas, né? Dos objetivos e tal, tem um pouco de mescla aqui. Mas para essas decisões a gente precisa não só fazer o levantamento, mas ter uma análise em cima desses requisitos. Então, tipo, eu vou olhar para o que precisa ser feito e vou tentar fazer um paralelo da engenharia aqui, da parte técnica, de o que eu vou fazer, o que eu vou escolher para resolver esse problema. Então, muito voltado para isso, dessa análise mais crítica, né? Outros fatores aí que também vão impactar nessas decisões, né? Então, conhecimento da equipe. Então, sei lá, se eu tenho um time que manja muito de JavaScript, está chegando, tô planejando ali o desenvolvimento do meu projeto. Será que faz sentido eu desenvolver já em JavaScript, que é uma tecnologia que meu time sabe, ou faz sentido eu tentar arriscar um pouco e ir por uma outra tecnologia, né? Então, ali você vai se deparar numa situação onde você vai ter que entender, putz, o que a outra tecnologia tem de positivo para mim fazer essa transição, né? Que vai ter a questão da curva de aprendizado da equipe e tal. Então, são pontos que acabam
em graus aí impactando nessa decisão também. A parte de recursos disponíveis, né, que é extremamente importante também, que é quanto de grana que eu tenho, quanto de tempo que eu tenho para fazer aquilo. Então, se é um projeto com recursos muito limitados, né, e tal, a tecnologia, as coisas que eu vou ter que escolher no começo ali, tem que estar de acordo com isso. Não adianta eu querer um projeto extremamente simples e rápido e eu colocar uma arquitetura muito complexa em cima dele que vai demandar muito tempo para ser feito. Então, essas coisas precisam estar andando em sincronia para dar certo. E aí, o último tópico, que tem um pouco de relação com tudo, é você estar sempre entendendo os riscos, né? Cada decisão que você toma, seja lá de escolher qual linguagem, seja da hora que você for desenhar a arquitetura de sistema, são tudo riscos que você vai estar assumindo. Então, você precisa, enquanto tomador de decisão ali, ter o máximo de clareza de quais são os pontos positivos e negativos de cada escolha. Então, usar Next aqui vai ser bom por causa disso e disso e disso, mas também vai ser ruim por causa disso e disso e disso. E isso é muito difícil porque, tipo assim, cada contexto é um contexto, cada contexto exige uma coisa diferente, não existe uma solução perfeita, né, para tudo. O Henrique vai comentar um pouquinho também mais para frente de arquitetura e tal, mas é algo que, tipo, quando a gente começa a desenvolver, ele parece ser simples, né? A gente começa a aprender as coisas e começa a ter gosto por alguns, tipo, aprendi microserviço. Então agora vi que microserviço é muito bom. Vou usar microserviço para tudo. Só que você começa a entender que não é assim. Cada coisa ali que você escolhe tem seus pontos positivos para alguns contextos e seus pontos negativos também. E aí, só para fechar aqui esse tópico, eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa parte de análise de requisitos aqui, e fazer um paralelo aqui, tanto com os requisitos funcionais, né? O que são os requisitos funcionais? São basicamente as funcionalidades ali que meu sistema vai ter. Então, nesse exemplo que a gente trouxe lá da pizzaria, né, do sistema da pizzaria, o que seriam mais ou menos ali alguns dos requisitos funcionais? Seria a questão, por exemplo, da gestão de pedidos, né, do cardápio digital, para o cara ali ter acesso aos produtos, né? E integração com o WhatsApp. Então, são coisas palpáveis ali, vamos colocar assim, que meu sistema precisa ter para alcançar os objetivos. E aí, de novo, para mim tomar boas decisões, eu vou ter que, nessa fase de planejamento, imergir um pouco mais numa análise crítica dessas funcionalidades, para entender, tipo assim, putz, integração com o WhatsApp, como que eu faço isso? Eu preciso usar algum framework, alguma biblioteca? Será que com as decisões que eu tomei, eu estou criando algum bloqueio para me implementar essa funcionalidade? Eu vou estar criando um ambiente propício para tudo isso funcionar e funcionar de forma eficiente, né? Dentro de todas as variáveis que estão ali envolvidas. Então, olhar para os requisitos funcionais é algo um pouco mais óbvio, né? Porque acaba sendo o que o sistema vamos colocar assim, mas queria trazer também um outro lado, que é os requisitos não funcionais, que eles eu enxergo como sendo um pouco mais complexos, porque eles são requisitos acaba que ficam de forma subjetiva. Então, quando a gente está ali na imersão, entendendo o que é esperado do sistema, muitas das vezes a gente vai tocar muito em funcionalidades. Vai ter a tela tal que vai fazer isso, isso e isso. Vai ter a funcionalidade desse e desse jeito. Mas muitas das vezes a gente não consegue ter tanta clareza de todos os requisitos não funcionais do sistema. E aí, o que são esses requisitos não funcionais, né? São, por exemplo, qual o grau de segurança que meu sistema vai ter, performance, usabilidade, né? E aí entra vários aspectos aqui que estão ligados à funcionalidade, mas não é a funcionalidade. É como, mais ou menos, como que aquela funcionalidade vai ser desenvolvida. E aí é muito importante, né, que nessa fase aqui, do planejamento, a gente tenha clareza. Se lá na imersão, por exemplo, a gente não conseguiu responder a pergunta sobre quais são os requisitos não funcionais do sistema, é importante nessa fase tirar essas dúvidas e esclarecer para fazer um bom planejamento arquitetural, para a gente ter certeza que as escolhas de tecnologia, de arquitetura que a gente vai tomar estão condizentes com o que é esperado ali do sistema. Então, algumas perguntas aí que eu coloquei para a gente tentar refletir e tentar extrair quais são os requisitos não funcionais do sistema. Então, qual o nível de segurança que o sistema exige, né? Segurança que às vezes pode parecer meio óbvio, pode parecer tipo, o sistema tem ou não segurança,
mas segurança é meio que uma escala, né? Tipo, tem vários níveis de segurança. Eu posso ter um sistema lá que tem necessidade de 2 fatores de autenticação, de login via biometria. Cada sistema tem uma necessidade de segurança diferente. Para o caso lá da pizzaria, por exemplo, um sistema simples de login às vezes já resolve o problema. Isso não é o foco e não faz sentido gastar tanta energia, esforço e grana em segurança, que é algo que para esse primeiro momento não vai trazer tanto retorno. Algumas outras perguntas aí, né? Quantos usuários a gente está esperando para fazer uso do sistema? Então, a questão de performance ali também, já pensando em escalabilidade, né? Então, pensando nesse sistema aí do cardápio digital, será que esse MVP que a gente vai criar aí, a gente vai ser vendido para quantos clientes inicialmente? Será que eu preciso esperar, sei lá, um número de 100 usuários, de 1.000, de 100 mil? Como que a gente monta a estrutura para comportar, para ser algo enxuto no começo, né? Para a gente não gastar tanto tempo e esforço no começo com algo que não vai ser usado, mas também algo que seja flexível para se amanhã eu conseguir escalar esse sistema, eu não estar tão preso, né? A outra pergunta é justamente isso: quais são os planos de expansão do sistema a curto, médio e longo prazo, né? Então, pensando em escalabilidade do sistema. Outra pergunta: estamos desenvolvendo um sistema para que tipo de público? Então, eu desenvolver um sistema que é para pessoas mais idosas é diferente de eu desenvolver o sistema para pessoas mais jovens, né? Dependendo ali do público, a usabilidade é diferente. Então, o foco das coisas são diferentes e é bom a gente ter isso em mente. Fazer um sistema empresarial, um sistema de divulgação, tem suas características diferentes. E um último tópico aí: pretende divulgar sua marca na internet? Bom ranqueamento no Google seria importante? Então, isso aqui está muito ligado a SEO, né? Então, para esse sistema, será que faz sentido ter SEO? Para esse aqui da pizzaria, por exemplo, a gente tem talvez 2 vertentes ali. Uma mais de gestão de produtos, né? Que o SEO não seria tão relevante, que é mais para gestão interna dos restaurantes lá. E tem o do cardápio digital, que aí do cardápio digital talvez faria sentido, né? Ter um bom ranqueamento do Google. Então, o cara digita lá pizzaria do seu Zé e aparecer lá em primeiro do Google a pizzaria do cara. E isso é bom ter essas perguntas, é bom ter esse olhar para esses requisitos não funcionais, porque geralmente não são tópicos que a galera de produto vai trazer mastigado, né? Igual eu comentei. Quando a galera estiver falando lá das funcionalidades que eles esperam para o sistema, isso aqui vai estar oculto. E aí a gente precisa primeiro visualizar quais são essas necessidades, e aí sim a gente vai ter maior repertório ali para tomada de decisão. Da minha parte era isso. Agora o Felipe vai comentar um pouquinho sobre arquitetura evolutiva. Você quer compartilhar, Felipe? A tela aí? Sim, eu vou compartilhar os slides daqui. Show demais, então, velho. Passar a bola aí para você. Valeu. Valeu. Então, pessoal, eu vou complementar a fala do Rafa aqui. Eu resolvi abrir aqui com essa frase do Peter Drucker, que é um acadêmico estudioso da administração moderna aí, que diz que não há nada tão inútil quanto fazer de forma eficiente algo que nem deveria ter sido feito. E como nos meus anos aí, né, de engenharia, de planejamento técnico, planejamento arquitetural, esse foi o desafio que mais apareceu, eu diria, sabe? A gente realmente passou por esse problema muitas vezes de acabar construindo algo que nunca foi usado em sua extensão toda, né? A gente nunca explora tudo que a gente preparou ali. E pensando nisso, eu pensei em trazer algumas coisas que nos ajudam, alguns pontos, né, algumas diretrizes mais concretas para a gente se guiar nesse processo de planejamento arquitetural e ter, em linhas gerais, no que a gente deve estar prestando atenção. Aí eu trago esse conceito aqui de arquitetura mínima viável, que não é nada novo, né, tem alguns anos aí que a comunidade de desenvolvimento traz bastante isso. Tem um termo irmão ali, né, do produto mínimo viável, que já é bem famoso, mas às vezes ainda não acompanha sempre a MVA com o MVP, né? E o pessoal acaba fazendo arquitetura de gente grande ali para algo que, né, não deveria ser tão consolidado ainda.
Então, basicamente, é isso que eu quero explorar aqui com vocês. Como exatamente equilibrar as demandas de negócio e os custos do seu projeto. Porque a gente sabe que, da mesma forma que fazer um sistema que não atenda os requisitos funcionais, de performance, por exemplo, né, que o Rafa estava falando, é um grande problema, muitas vezes pode ser até pior o contrário, né? Você gastar os seus recursos, que muitas vezes vão ser limitados em negócios em estágios iniciais, né? Você gastar com coisas que não vão ser utilizadas pode ser tão ruim quanto e pode, né, fazer com que seu negócio dê errado ou dê certo ali. Então, a referência que a gente vai usar aqui para discutir isso, para, né, discutir quais devem ser as prioridades do planejamento arquitetural para cada tipo de produto e de projeto, vai ser a questão da fase de crescimento do negócio, que é uma referência muito importante e que nós, da parte técnica, precisamos estar 100% inteirados e entendendo mesmo qual que é a situação de negócio, de mercado desse produto que a gente está construindo. E aí aqui entra a famosa curva em S novamente. O pessoal do evento de imersão trouxe ela num outro contexto, eu acredito, e ela se repete em vários outros. Então é muito interessante a gente ter essa ferramenta de análise, né? Mas basicamente essa curva aí... e um pequeno adendo antes aqui. Boa parte do conteúdo aqui eu trouxe dessa palestra que está nesse link aí. Vou até mandar para vocês depois aqui o link certinho no chat, porque aqui não vou conseguir copiar. Mas que fala precisamente sobre isso, né? Sobre arquitetura mínima viável e como fazer, né, esses equilíbrios e esses trade-offs aí entre a sofisticação da infraestrutura, né, do sistema e o problema que a gente está querendo resolver, né? Então, qual que é a ideia aqui? A gente tem essa curva que separa o estágio do produto em 4. O primeiro não está aparecendo aqui, não tem nenhum nome, é só esse início antes do starting aqui, que é o início, que seria a fase de ideia, que é realmente antes de mais nada, né? Você não tem um produto consolidado, você não tem uma base de usuários, você tem apenas a ideia de algo que você quer resolver. Isso em si é considerado uma fase também, né, do produto. Depois a gente tem a starting, que é a parte de início, né? Onde a gente tem esse crescimento mais constante ali, devagar, as pessoas estão começando a usar o produto, a entender o que ele é. E aí vem a parte de escala, que é quando todo mundo começa a usar, você começa a querer expandir outras cidades, outras fatias de mercado. E esse ponto aqui é muito importante dizer que, apesar das nossas impressões, apenas 1% dos produtos digitais acabam chegando na fase de escala, né? 99% nem chega aí, fica só na parte inicial ali, onde a gente tem coisas controláveis ali, né? Uma coisa ali que não foge do comum em termos de software, né? E aí depois tem a fase de otimização, que é quando passou o hype, vamos dizer ali, né, do produto. A gente não tem um crescimento muito acelerado mais, não muda tanto as demandas do negócio, e aí o nosso contexto, né, também muda, e a arquitetura e a solução de software por trás também muda um pouco. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é basicamente, para cada uma dessas 4 fases, quais devem ser os nossos nortes ao planejar uma arquitetura. Então, sempre que você for planejar um sistema ou uma feature, é importante dizer que tudo que a gente fala aqui acaba encaixando numa feature também, né? Você quer entender como ela vai ser usada, se vai ser popular ou não e tal. Então, uma outra premissa aqui é que a questão da arquitetura ela é mutável e evolutiva por definição. Então, a gente precisa já entender que ela vai mudar e que ela vai precisar ser reescrita em algum momento. E isso não é um problema, desde que feito corretamente, né? Porque a ideia dela precisar mudar é justamente de acordo com essa curva. Então, ela precisa mudar junto com ela. Então, acho que vai ficar mais claro conforme a gente for mostrando. Então, na primeira parte aqui da ideia do produto, a gente tem a arquitetura prototipal, que eu chamei de fase 0, que nem vou entrar muito porque, em geral, é recomendado que nem seja software, porque o seu objetivo aqui é entender o seu problema, né? Entender se sua proposta de valor faz sentido, se vai dar resultados, se as pessoas vão usar,
Então, para você aqui, Rapid Iteration, né, ou seja, usar e jogar fora, né, mudar rapidamente, flexibilizar, pivotar de ideia, né, nesse contexto, o mais importante é a velocidade e um custo baixo, porque provavelmente você não vai ter recursos ainda, né? E se tem uma coisa que não é rápido e nem barata, é código, né? Então, evitar escrever um sistema, né, criar um software antes de você ter as suas ideias realmente validadas, né, através de coisas como aplicações de no-code, né? Muita gente usa anúncios falsos também aí para tipo ver se algum produto daria Ibope, daria, né, cliques, uma planilha, um desenho que você mostra para pessoas, enfim, existem várias técnicas, né? Mas eu quis passar aqui só para comentar dessa parte de que, né, investir em desenvolver um sistema geralmente só faz sentido a partir da fase 1, que é a arquitetura just enough, ou seja, somente o suficiente para atender o momento que a gente está, o problema que a gente está. Nosso objetivo principal aqui vai ser atender às metas de curto prazo do negócio, né, as metas de crescimento que o pessoal está projetando no lado do negócio, e proporcionar uma experiência de uso agradável para o usuário, porque aqui é crucial que as primeiras pessoas que comecem a usar o sistema, elas tenham uma experiência boa o suficiente para se tornarem promotores do seu produto, né? E apresentar para outras pessoas, chamar o pessoal para usar e tal. Então, aqui, e eu diria que aqui encaixa a grande maioria dos produtos digitais desenvolvidos assim, como um projeto, assim, né? Numa software house, por exemplo, uma empresa de projetos. Então, aqui, o primeiro ponto e o mais importante de todos é o não reinventar a roda, que vem de várias formas diferentes, né? E pode ser dito também da forma que é focar no seu domínio de problema. Então, a sua empresa, né, o seu produto, ele se propõe a resolver alguma coisa. E é só essa coisa que você precisa fazer muito bem e tomar todos os cuidados possíveis para fazer, né, atendendo a todas as possibilidades que existirem. Tudo que não for isso, você deve delegar, usar algo que já está pronto, pagar alguém para fazer para você, ou qualquer uma dessas alternativas, porque, como a gente conversou, né, escrever código, desenvolver software é demorado e complexo, né? Então, nessa fase, a gente quer, sim, usar um ARM pronto, que nos dá umas queries, né, eficientes e rápidas ali. A gente quer usar um sistema de autenticação pronto, que a gente só vai colocar lá e dar play. Todas essas pequenas questões aí, em geral, a gente quer evitar fazer do zero, se for possível. E aí, uma outra questão, que é um outro erro muito grande, que também já vi bastante, né? É a questão de escala, né? Nesse momento, a gente não quer pensar demais em escala. A gente não vai ter a escala enquanto a gente não passar por toda aquela parte da curva de início, né? Que demora um tempo. E o ponto é, se for acontecer de você ter escala, e escala de verdade no contexto de software hoje em dia, né? São milhões e milhões de acessos. Mesmo sendo milhares de pessoas utilizando um sistema ali, a grande maioria das soluções prontas vai conseguir dar conta do recado ali tranquilamente, né? Então, a gente não quer focar nessa questão de latência, de performance, né, de usar uma tecnologia diferente ou um framework diferente só porque ele é mais rápido, né? Porque aqui a gente está num nível que isso não é tão relevante. Ah, beleza, Felipe, mas então eu não vou poder codar minha própria autenticação, eu não vou poder escrever na mão minhas queries. Não, então, o que a gente vai fazer, né? Tipo, e aqui eu acho que entra... Leandro, eu vou passar a palavra daqui a pouquinho, só finalizar o slide aqui, mas acho que é muito bem-vindo você conversar aí enquanto a gente vai apresentando aqui para ficar mais dinâmico. Só finalizar o slide. E então, beleza, se isso não importa, o que importa nessa parte, né? E aí aqui está uma parte que eu vejo negligenciado em inúmeros projetos de arquitetura e que faz muita falta, que é instrumentação. E o que eu quero dizer com instrumentação? Bom, se o nosso objetivo é proporcionar uma experiência para o cliente que realmente é muito boa, né, e não deixar que problemas sérios aconteçam durante o uso do sistema, a gente precisa de login muito forte, porque para ter uma experiência boa, se der um problema, eu preciso corrigir ele rápido. Ou, de preferência, eu preciso detectar que ele está acontecendo antes do meu usuário perceber. Para isso acontecer, eu preciso de login bem feito, login sofisticado,
Então, é uma coisa que precisa ser pensada desde né, dessa parte aqui do planejamento, como que você vai monitorar o seu sistema, né? Como que a gente vai saber se deu um problema muito grave? A gente tem os mecanismos, né, colocados. Às vezes vale a pena até você usar um sistema, né, mais sofisticado para isso, de tratamento de erro e monitoramento, né? Segunda questão, analytics. De novo, né, a gente quer proporcionar uma experiência de usuário boa. Para a gente fazer isso, a gente precisa entender a experiência do usuário. Para entender, a gente precisa de analytics. Então, quais páginas são mais usadas, quais features são mais utilizadas, qual que é o padrão de uso do aplicativo, né? As pessoas abrem várias vezes ao dia, é só uma vez ao dia, né? Isso é essencial não só para você manter o seu sistema bom, mas também para quando você chegar na sua fase de escala, você ter essas informações preciosas para saber no que formar, no que focar, né? Quando você for precisar desenvolver uma arquitetura que escala, né? CI/CD, eu acho que não precisa nem dizer, porque, né, CI/CD é a automação do build da aplicação e do deploy dela, né? Então, tipo, o lançamento de versões novas, ele precisa ser feito com um clique de um botão. Não ter um processo de build manual tira toda a flexibilidade que a gente estava falando, né? Você precisa poder lançar um hotfix ali quase que instantaneamente, se der algum problema, né? E, por último, não menos importante, mas eu acho que também até não vi muito na minha carreira as empresas utilizando todo o poder dessa técnica, que são os feature flags, que permitem que você basicamente ligue e desligue features, né, para pessoas ou grupos de pessoas específicas ali no seu sistema. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes também, porque você faz o desacoplamento do lançamento de código, do lançamento das features, e aí você consegue bloquear uma feature que está dando problema, fazer um teste AB facilmente, né? Tudo entra nessa questão aí, de entender como as pessoas estão usando o nosso sistema, quais partes do nosso sistema são mais valiosas, ou seja, toda essa informação que o negócio precisa muito ter no início. Então, planejar as regras de negócio e planejar como você vai arquitetar o modelo do banco ou qual código provider e tudo mais. Fazer tudo isso obviamente, muito importante porque é o principal, só que essa instrumentação que fica ali na periferia, né, tipo, desse planejamento arquitetural central, muitas vezes é negligenciado, e nessa fase aqui é a coisa mais importante, na minha opinião, e então por isso que eu pensei em trazer. Outra questão que a gente precisa se preocupar bastante nessa fase é modularização e qualidade de código, porque aqui já é importante, a gente não está mais na fase do vai jogar fora também, né? Então, aqui torna-se importante, sim, você focar em fazer o code review direitinho, né? Ter padrões de estilo de código bem definidos e colocados ali, decidir isso antes é até melhor na fase de planejamento, né? Qual vai ser o linter, né? Se a gente vai ter um SonarQube, alguma coisa assim, fazendo uma análise do código para evitar que passem erros bobos, né? Teste de unidade para poder ter certeza que está tudo certinho ali na parte próxima do código mesmo. Então, essas são as coisas mais importantes de focar nessa fase que é a mais comum. Então, resumidamente, não reinventar a roda, usar toda a solução pronta que você puder usar, não pensar demais em escala antes da hora, porque quando a escala chegar, você vai ter dinheiro para reescrever o seu sistema, e focar em instrumentação e modelização de qualidade de código. E aí, antes da gente passar, tem um último ponto aqui, que é simples, né? Mas geralmente essas arquiteturas de SNF são monolíticas. Eu acho que na 99,9% das vezes, você fazer uma arquitetura de microserviços, por exemplo, aqui, é um tiro no pé, né? Mas então, Leandro, manda aí o seu comentário, cara. Oba, você está me escutando aí? Sim. Ô, bicho, assim, esse cenário aí que você está descrevendo é o cenário ideal onde você tem um time envolvido, né? Eu no meu caso, eu trabalho para uma empresa, mas eu estou montando um projetinho pessoal, estou fazendo uma blip menos, né, menorzinha. A minha pergunta para você é o seguinte, mano, eu já tô me coçando um tempão para botar login na parada, só que, mano, eu tô fazendo sozinho no final de semana e é isso, né, velho, não tem tempo.
Tipo, só que, cara, eu sei que é importante pra caralho. Pelo menos o login. O que você botou ali, o CI/CD eu já tenho, porque atualmente é fácil essas coisas, né? Tudo automatizado, os Vercel, essas porra toda. Até o back-end também já é coisa. Agora, você acha que eu deveria focar no login, mano? Eu nem tenho o produto ainda. Então, eu acho que aqui, quanto mais cedo entra o login, assim como várias coisas no software, tipo os testes, né? Quanto mais cedo você tiver, mais fácil vai ser você resolver os problemas que você tiver depois que você colocou o login, né? Tipo, agora, não precisa ser nenhum sistema super sofisticado. É igual você falou, né? Você está codando ali a coisa sozinho e tal, né? Não tem muita coisa ainda. Então, nesse contexto, eu diria que você tomar cuidado de usar as ferramentas da própria linguagem para fazer bons logs é o suficiente, eu diria, né? No caso de você estar sozinho aí. Eu sugeriria também dar uma olhada aí nessas soluções prontas, porque muitas vezes elas já pegam para você. E é só você instalar elas que o resto elas meio que já fazem, te proporcionam. Mas aí tem toda a questão de custo e tal, né? Depois eu posso ver se eu passo algumas ferramentas que eu conheço aí. Agora, em contextos de time, né, que você tem vários desenvolvedores mexendo, eu já recomendaria mais que tenha uma dedicação para o log aí quanto antes. Porque aí é isso, né? Facilita debugar, facilita a colaboração, né? Tipo, alguém faz um deploy e começa a aparecer uma coisa no log que não aparecia antes. Aí você vai achar um problema que antes você ia achar só quando o PO ia testar, só porque quando você deu o deploy, você começou a ver um erro nos logs ali, por exemplo, né? Tipo, e aí apareceu um alerta. Mas eu diria que é mais ou menos isso. Então, tá, galera. A próxima parte aqui seria a parte da arquitetura escalável. Então, a gente já está na parte ali da curva ascendente exponencial de crescimento. De novo, somente 1% das aplicações de produtos digitais chegam nesse nível. Mas, quando chega, dependendo do seu perfil de desenvolvedor, para alguns é o sonho, né? Porque agora sim é a hora de você usar tecnologia que escala. Então, colocar ali um Go, um Python, escrever a API do zero, configurar o seu servidor certinho lá no seu cloud provider, realmente se preocupar com latência e com performance, né? Como você está escalando, e aí aqui é importante dizer, né? Nesse ponto aqui, enquanto no ponto anterior você tinha um time ou alguns times no máximo, aqui você já vai ter os recursos, né? Você está em fase de escala, você tá, né, o negócio está sendo rentável. Então, você vai ter vários times. Então, você pode colocar um time de performance, você pode colocar um time para separação de serviços e subsistemas, porque aí, por exemplo, aqui, milhões de acessos ao mesmo tempo. Talvez agora é o momento de eu tirar o Elasticsearch lá da AWS, que eu estava usando para busca, e escrever um serviço de busca do zero. Agora já é o momento. Porque aí você começa a ver os resultados de performance, de custo, né? De fazer essas soluções sob medida, assim. E aí você começa também a quebrar o seu monolitão lá, fazer as migrações, muito provavelmente para microserviços, né? Dependendo do nível da escala ali, e fazer essa separação mais concreta das coisas. Como tem recursos aqui, né, tipo, os desafios ficam mais tranquilos e aparecem outros, né, que é manter a sincronia entre esses times, né, manter uma unidade que faz sentido, apesar das coisas estarem quebradas ali em subsistemas. E, muito importante, fazer essa migração só quando você sentir as dores dela, que você está precisando mesmo. Então, você só vai quebrar microserviços quando você está precisando muito fazer depósito separado das coisas. Todo mundo que entra na sua empresa para mexer no monolito não consegue, porque está muito complexo. Alguém vai fazer uma correção ou lançar alguma coisa e acaba pisando no pé do outro time que está mexendo em outra coisa. Aí são sistemas de que está na hora de pegar aqui, vamos quebrar, né, em partes menores e tal. E, por fim, bom, essa parte é mais até tranquila, tem a arquitetura estável, que é o finalzinho da curva lá, depois que passou o hype, né? Tipo, todo mundo, ninguém mais está, né? Não existe nenhum crescimento absurdo, tipo, sei lá, talvez um Facebook da vida aí, hoje em dia, mas que nem por isso vai deixar de existir, né? Então, você tem um tanto de usuário ali que usa direto, você quer que essas pessoas continuem usando, que elas não saiam ali e tal, né? Então, o seu objetivo principal aqui agora é estabilidade.
muda bastante, né? Quase que o oposto do início. Porque no início, tudo pode mudar a qualquer momento. Velocidade é super importante, você tem que ser super flexível e fácil de mudar. Nessa fase de otimização, o pessoal já está usando o sistema há anos. A galera já sabe como é que funciona. Já sabe como é que é as coisas ali. Você não vai lançar nenhuma feature mirabolante. Vai só otimizar a performance, mudar a interface, tipo, coisas mais assim que a gente pode focar. Então, nesse contexto, no ponto de vista de arquitetura, a gente pode focar em documentação, simplificar os sistemas e as interfaces, fazer decisões técnicas ali que não deixam muita margem para mudança, porque você sabe que muito provavelmente não vai mudar mais, né? Então, você ganha todas essas vantagens, né? Depois que você já está com um produto que chegou num sistema, nessa fase de maturidade maior. Então, galera, para fechar aqui agora, depois de ter comentado sobre todas essas partes, né, do ciclo de vida de crescimento dos produtos, a gente chega aqui, a gente tem o nosso case, né, da pizzaria, que a gente está usando aqui como, né, um projeto de exemplo para a gente conversar sobre esses conceitos. E pensando nessa questão de fase de negócios, né, o nosso aplicativo aqui estaria na fase de início, justamente mesmo, né? Então, a segunda que eu mostrei ali, onde a gente quer proporcionar uma experiência de usuário boa, a gente quer que as pessoas que usam se tornem promotores de marca, porém, a gente não está em nenhuma parte em que a gente tem que pensar em expansão para vários países e milhões de acessos. Então, dentro desse contexto, faz todo sentido usar uma arquitetura monolítica, igual a gente conversou. Como frameworks, Next.js seria uma ótima opção para o front-end. Existe conhecimento das equipes, né? É um framework muito em alta, tem comunidade ativa, muita solução open source que integra fácil, né? E tem um suporte a server-side rendering, que como performance é uma questão a gente pode muito bem querer usar aqui, né? Visto que tem partes diferentes aí, públicas e privadas da aplicação. Serverless functions para o back-end, mais ou menos o mesmo conceito ali, né? Tipo, no home termo alto, você não precisa configurar servidores, dado que nesse volume de acesso ali, a Cloud Function provavelmente vai fazer isso melhor do que você. Então, você tira essa parte do trabalho ali. A estrutura de dados por trás do nosso sistema não é nada muito complexo, né? Não tem aquelas relações mirabolantes entre tabelas, então criar uma API do zero talvez não seja necessário aqui. Então, enxuto, né? São coisas que a gente precisa para poder atender e resolver o problema do cliente. Vercel, para a questão aqui do front, do deploy do front, né? Então, é muito fácil de usar, integra muito fácil com Next.js também, tira praticamente toda a sua dor de cabeça de configurar a estrutura de front, eu acho bem mágico assim, só joga lá. Então, e não deixa de desejar na performance ao mesmo tempo, né? Que é um dos nossos requisitos não funcionais aqui. E por fim, aí, RDS S3, saída, que são até tecnologias mais genéricas, né? Tipo, que eu acho que podem muito bem ser usadas em talvez quase todas as partes ali, todos os tipos de arquitetura de sistemas, né? E o próprio GitHub, que também é uma plataforma que oferece uma experiência muito boa de uso do Git, né? Code review, é tudo muito fácil de fazer ali, né? Tipo, a interface te incentiva a fazer um code review detalhado, então, assim, a ferramenta te dá o apoio do que você precisa naquele momento ali, que é velocidade, né? Tá de olho no código que está entrando, e todos esses detalhes que a gente comentou. Então, basicamente é isso. Espero que tenha ficado não muito monótono, que tenha dado para pegar aí umas ideias para vocês pensarem no dia a dia de vocês, quando vocês estiverem sentando para planejar um projeto, seja uma feature ou um produto inteiro, né? Pensar nessas coisas, recomendo pesquisa aí também dessa questão do produto mínimo viável, da arquitetura mínima viável, né? Tem outros conteúdos interessantes sobre isso na internet. E esse é o recado que eu queria deixar final, assim, sabe? Por ter visto muito esse erro, né? Do clássico canhão para matar uma formiga, é uma tendência dos desenvolvedores. Eu acho que isso aí é certo, sabe? Tipo, são pessoas inteligentes que gostam de umas coisas meio específicas e tal, e
é uma galera que fica entediada fácil. Então, não é difícil que acabe que você crie um problema imaginário ali para você mesmo poder resolver ele depois. Né, eu já fiz várias vezes, inclusive. Então, vamos manter o olho na bola, sabe? Tipo, pensar em desenvolver sistema, em escrever código, sem deixar de pensar em negócio, sem deixar em pensar o que a gente vai usar, qual que é a prioridade ali, porque assim a gente consegue, né, chegar num ponto que o produto vai continuar a existir, né? E quem sabe, em um momento mais para frente, vai chegar realmente naquela escala ali que né, de Facebook, de Google e tal, que é bacana, interessante de trabalhar. Bom demais, Felipe. Posso ler as perguntas aqui? Manda abraço. Tem algumas aqui. Show demais. Tem um aqui que é a pergunta de milhões, velho. Isso aqui até eu quero saber. Como convencer o cliente que coisas como login e afins são importantes? Essa aí é difícil mesmo. Eu acho que numa empresa, né, do contexto software house, é muito importante já ter roteiros certinhos, templates, coisas prontas para isso, para poder gastar o mínimo de tempo possível. Isso é uma coisa que, às vezes, você nem conversa com o cliente, idealmente, se você conseguir, né? Porque dependendo do escopo do sistema, não dá, né? Você vai fazer um MVP muito simples, você vai pegar, tipo, para eu botar Login Analytics, CI e Feature Flag, vai dobrar o tempo, e aí o cliente vai falar tchau. E realmente isso é um contexto que acontece, né? Então, eu acho que a questão de você fazer um caso para essas ferramentas de analytics, logging e tudo mais, entra até numa coisa que a gente conversou um pouco durante a imersão, né? Ter vários stakeholders do cliente o máximo possível para poder conversar, porque se você não consegue convencer o cliente, talvez o CTO dele consegue, ou talvez a pessoa que aconselha ele em assuntos de tecnologia consiga, e aí falar com essa pessoa também poderia fazer uma diferença. Ou pegar os problemas ali, né? Tipo assim, cara, sabe aquela vez que ficou fora do ar uma semana no sistema? Então, para isso não acontecer de novo, a gente precisa gastar uma semana aqui para a gente poder fazer né, um sistema de login aqui. Então, é claro que cada caso sempre vai ser um caso, né? Sempre vai ter algum cliente que vai só chegar e falar não. Mas as coisas que eu costumo tentar é isso, né? Tipo, primeiro, tentar deixar o máximo pronto possível, se eu já sei que eu vou precisar usar, já ter uma estratégia para implementar isso. Tentar pegar a ajuda de outros stakeholders que o seu cliente principal às vezes respeita ali para te ajudar. E tentar mostrar exemplos concretos, né, do porquê que aquilo gera valor. Porque você acaba conseguindo, sabe? Tipo, para a maioria desses casos, né, um Analytics, por exemplo, tipo, entra já mais uma questão de produto, né? Tipo assim, cara, mas se a gente tivesse informação, apesar da gente demorar uma semana a mais para fazer, talvez a gente consiga ter vendas bem melhores, porque a gente vai conseguir fazer ajustes baseados nesses dados que aparecem. Muito bom, velho, muito bom. Tem mais uma última aqui que está perguntando: você enxerga que tem como um produto nascer a partir da fase 2, crescimento? Exemplo, um produto que já sabemos que vai ser criado e de cara vai ter um grande número de acessos. Acho que é isso. Olha, não sendo você refazer um produto que já existe, né, uma versão 2, alguma coisa assim, eu acho difícil, mas é possível. Eu tentei pensar aqui, tipo, você vai fazer um sistema do governo, você vai fazer o Pix. Aí, beleza, você está criando um sistema que você já sabe que vai ser um volume de uso muito acima da média, né? 200 bilhões de usuários aí. Então, eu acho que pode acontecer, sim. E aí, de fato, você meio que trata como se tivesse naquela fase da curva lá. Eu acho que essa pergunta é legal por isso, sabe? Tipo, tudo que foi falado aqui, é importante olhar criticamente para essas coisas, sabe? Tipo, porque as variáveis mudam, né? Então, é perfeitamente possível isso daí. E, se acontecer, o certo não é, tipo assim, deixa eu pegar aqui, né, tipo, os princípios da fase inicial, sendo que você já sabe que vai ter muito acesso, mesmo sem a ideia estar validada, né? Então, são referências, mas realmente é legal
de ver que elas são mutáveis, né? Elas podem ser diferentes. Por exemplo, você vai desenvolver o contrário também é possível, né? Às vezes você vai desenvolver um sistema que vai ser usado por 15 pessoas. É para ser usado num departamento ali dentro de uma empresa, vai rodar a cada ano, vai trocar alguém, mas tem todo um treinamento para você fazer ali. Beleza, tipo assim, muita coisa muda. Praticamente você pula para aquele ponto 3 lá. Porque, na fase 3 de otimização, né? Porque, pô, às vezes, se você vai fazer ali um drop-down de opções, pelo domínio do problema em contexto de negócio, você já sabe que aquilo nunca vai mudar. E aí você pode jogar direto no código, ao invés de fazer uma tabela no banco. Um exemplo, né, pequeno aqui, mas geralmente esse é o tipo de decisão que a gente vai fazendo, né? Eu faço uma tabela ou eu jogo num arquivo? Eu uso um ORM ou eu faço na unha aqui? Só que essas coisas vão acumulando, né? E aí, na hora que você vê, você tomou a decisão de fazer 5 coisas manualmente. E aí você vai começar a perder tempo, e o tempo que você usa para lançar coisas que vão ser boas para o negócio começa a perder por tempo que você está gastando, dando manutenção um tanto de arquivo maluco que está lá que você colocou, né? Ou tentando ajeitar uma query com 5 joins diferentes lá na mão, porque agora está dando pau, apesar de ser muito rápido, né? Então, assim, esse tipo de coisa assim, que exemplifica muito bem. Show demais, velho. Das perguntas aqui, eu acho que acabaram. Se alguém tiver alguma coisa aí, pode mandar no chat, abrir o microfone também. Mas acho que acabou aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar algo, muito bem-vindo. Maravilha. Vamos, então, já encerrar, né, o nosso evento com a conclusão. Se você puder me ajudar aí, Felipe, passar para o próximo slide. Sim. Valeu. Pode passar novamente aí. Então, para encerrar aqui, pessoal, é bom a gente fazer essas reflexões, né? Que o plano, né? O que a gente trouxe aqui de conteúdo para vocês, né? Abrange muito essa questão do plano de desenvolvimento, né? De um produto que está ali iniciando. Então, esse plano, né, que a gente comentou com vocês, vai ajudar a fornecer a clareza necessária, né, o direcionamento, o foco para a equipe, para poder maximizar, né, o valor entregue para os stakeholders, né, e também permitir uma gestão ali eficiente, né, do escopo e também dos recursos do projeto. E é importante, né, lembrar que planeje sempre o necessário, né, para o seu projeto, né, então a gente precisa olhar esse contexto, né, e as informações ali, expectativas dos stakeholders para a gente poder direcionar o nosso plano de forma assertiva e a execução, né, eficaz, né, é fundamental para poder transformar esse planejamento em resultados concretos. E isso vai ser o tema do próximo evento. Pode passar aí, Felipe, por gentileza, que vai ser sobre execução. Isso vai ser o tema aí, né, do próximo evento, que vai ser na próxima terça-feira, dia 27, né, às 19 horas. A gente vai falar um pouquinho dessas boas práticas, né, para o desenvolvimento e execução ali do desenvolvimento de software. E aí a gente vai comentar um pouquinho, apresentar para vocês conteúdo muito bacana também sobre o gerenciamento da execução com o Scrum, né, o framework Scrum, falando um pouquinho dos ritos, da qualidade, né, do projeto durante a execução, do CI, CD, né, Lorena, que você comentou aí, e também gerenciamento, né, e monitoramento dos riscos do projeto durante a execução. E próximo slide aí, Felipe, por gentileza, só para deixar aqui para vocês uma indicação de alguns livros que eu já fiz a leitura e recomendo para vocês, do Mike Cohn, sobre que aborda um pouquinho dessa questão do planejamento, né, de projetos, de produtos, né, de Estimating and Planning. Vocês conseguem um link aí, pesquisando no Google, acho que vocês conseguem encontrar o PDF, mas o livro está no inglês. E também, né, o outro livro é Gestão Ágil de Projetos, que é um livro super baratinho, tem um conteúdo muito bacana também.
Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigada aí pela presença de vocês, né? Muito bom poder compartilhar aqui o nosso conhecimento, também ter essa troca aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado.